Gravando. Pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com mais um episódio do Podcói e estamos com dois convidados que são nossos amigos, queridos e que vão ter muita informação, muita dica para agregar para a gente nessa nossa batalha de levar conhecimento, informação, né? Perfeito. Sobre os idosos. Então eu gostaria de apresentar os nossos amigos, o Marcos Ferreira e a Denise Schell. E eles mesmos vão se apresentar um pouquinho para nós, para a gente conhecer um pouquinho deles, da vida deles, o que eles fazem. A Denise eu vou apresentar, tá? Tu não fez teu tema de casa. Tudo bem. Mas, então, assim, antes de apresentar a Denise... Não, fiquem à vontade. Eu sou o Mauro Duarte. Eu sou Cíntia Romão. E nós somos o Podcói. Onde a idade é só um número. Isso aí. Então, agora... Vamos lá. Vamos começar o nosso papo, gente. E aí, Marquinhos? Maravilha. Bem, primeiro de tudo agradecer, né, Cíntia, o convite da Cíntia, né, Mauro, Sim. antes de tudo, que eu sei que é a Cíntia que organiza tudo. Então, Um segundo e ele já me queimou. Isso, mas o Mauro é um amigão, né, que eu tenho há muito tempo, né, Cíntia, a gente já se conhece há quase 2 décadas, desde que eu adotei a Júlia, filha dele. Então, a partir daí, depois veio o Leozinho, foi adotado também por nós. Então, a partir daí as famílias ficaram muito... Quer adotar os meus 3 também? Não, já ultrapassou a minha cota. O limite, tá bom, tá certo. Então, assim, eu trabalho, né? Tenho trabalhado nos últimos 33 anos, né? Com a área de medicina, né? Como médico urologista. E fiz minha formação centrada, né? Num primeiro momento, dentro da minha especialidade cirúrgica. E, na sequência disso, depois uma dedicação para a área acadêmica, né? Então, fiz mestrado em medicina, doutorado em medicina na área de cirurgia, e depois fazer pós-doutorado nos Estados Unidos, onde lá tive a oportunidade de fazer na Universidade de Harvard, né? Então, mestrado, doutorado na URGS e, por fim, o pós-doutorado em Harvard. E sempre na área de cirurgia, né? Lá eu trabalhei muito com a parte de cirurgia robótica quando estava iniciando, né? Então eu trabalhei com as primeiras versões dos robôs cirúrgicos que a gente tinha, fiz o banco de dados que a gente utilizou para vários estudos na época, em 2007, 2008. E aí, quando voltamos dos Estados Unidos, eu já voltei com a cabeça completamente mudada. Sim, e a Denise sempre me acompanhando, né, nas minhas loucuras. Ela é uma parceira incansável. Então, topou o desafio da gente ir para os Estados Unidos. As crianças foram alfabetizadas em inglês também, tudo. E lá, na volta, eu praticamente deixei de lado a minha dedicação acadêmica, né? Eu já tinha meu trabalho como funcionário público na Câmara de Vereadores, né? Médico concursado lá há 26 anos. E aí resolvemos empreender, né? Então, como servidor público, eu não posso ser dono de nada, né? Então, eu fui ser sócio da minha chefe, né? Sim. Da Denise. Passou essa bola para ti. E aí, continuou sendo chefe, sócio e, né? Em todos os níveis. Subalterno da minha chefe. Então, ela determina os nossos destinos. E a partir dali, a gente empreendeu primeiro, né? Criando uma clínica oncológica. Depois, na sequência, a gente criou a própria clínica, né? Com multiespecialidades na área de medicina e fisioterapia. E, por fim, resolvemos entrar no desafio, Mauro, de cuidar de velhinhos. Né? Isso aí. Que daí foi a criação da geriatria. Então, a Denise entrou quando eu já estava saindo de uma sociedade como enfermeira, né? E a Denise começou a entender o processo todo e encarou um tremendo desafio. Porque é um processo, né? Cara, foi um amor à primeira vista. Foi maravilhoso. Ficou quanto tempo lá? É porque, na verdade, o que aconteceu? Deu 3 anos? Não, 4? quase 5. Quase 5. A gente Passa rápido, né? A gente criou logo na pandemia ali, Mauro, que a coisa foi verdade, criada. exatamente. É isso mesmo. E quando a gente pensa assim, Jesus, né? A Denise encarou o desafio, cara, de cuidar da minha parte de carreira médica, né? Do ponto de vista de cuidar dos meus pacientes e organização das cirurgias e tudo mais, junto da organização da clínica, com vários profissionais, médicos, fisioterapeutas, né? E mais a estruturação da clínica de geriatria do, como eu chamo, né? Bottom to the top, né? Quer dizer, do chão para tudo, né? Do zero. E criou uma clínica que em 1 ano passou a dar resultado financeiro, né? É verdade. Então, e a gente Funcionou conseguiu realmente fazer a coisa funcionar bem. Eu acho que
isso é um mérito dela tremendo e eu queria que ela falasse mais agora sobre Claro. esse Mas tu não vai desafio. deixar a Cíntia Eu me vou apresentar? apresentar Claro. ela, porque, né? Vamos fazer uma apresentação Vamos lá. aqui, porque ela merece. Com certeza. Então, a Denise, né, foi a nossa primeira parceira, assim, de aceitar o No home nosso care, processo, claro, foi a primeira empresa que a gente fez a parceria. primeira empresa. Graduada em fisioterapia pelo IPA, pós-graduada em fisioterapia do trabalho, com mais de 25 anos de experiências em atendimento de fisioterapia músculo-esquelética. Ex-proprietária do Ana Marcos, residencial sênior, encantada pelo atendimento aos idosos. Isso a gente vê muito no teu olhar, né? No dia que tu teve o desligamento, a gente teve, acho que foi uma ligação até inesperada. Eu liguei para ela no dia que aconteceu o desligamento, assim, ela chorou no telefone e eu chorei do outro lado, da emoção, do carinho que tem, né? Então, eu tô muito feliz que tu tá aqui hoje com a gente. Compartilhe um pouquinho dessa tua experiência, assim, Muito obrigada para vocês dois, né? Para o COI, que surgiu para melhorar muito a vida dos nossos idosos. Sim. E estou muito contente de poder estar aqui com vocês hoje. Que Vamos colaborar e Vamos contar muita conversar. história. Porque história tem, né, Denise? Tem, vai. verdade. Quantas? É verdade. Cristo. É muito legal. E a gente, quando a gente pensa assim nessa não vou dizer aventura, porque tudo que vocês se propõem a fazer, vocês fazem bem e eu conheço. Mas eu digo assim, nessa empreitada do processo de montar uma clínica, de elaborar tudo, né? E toda a estrutura física e funcionário, é um processo, assim, difícil. E aí, a Denise, que, né, liderou esse processo todo, o que tu acha, assim, que no teu início, assim, o que tu acha que tu imaginava que não se concretizou, digamos assim? O que tu acha que no teu processo que tu começou a montar a clínica, tu achou, isso aqui vai ser... Porque isso acontece muito, né? O pessoal, todos os dias, nos lugares que a gente vai, diz, mas olha, eu acho que legal esse negócio de vocês, né? Podia montar uma clínica. Eu disse, não, calma, só um pouquinho. Não é bem assim, né? Montar uma clínica não é bem assim. Quando eu comecei a fazer os atendimentos, eu falei pro Mauro, vamos montar uma clínica? Eu disse, não vamos montar. Não vamos. Porque, assim, ó, tem que ter uma dedicação Tem. Exclusiva, né? absurda, tremenda. Mais do que nunca aquela história, né? O olho do dono engorda o gado, não no sentido de engordar, mas assim, os próprios idosos, eles querem ver o dono lá dentro, né? É muito Sempre importante. mais seguros, eu acho. Muito, o atendimento muito, humanizado. Muito importante. Muito. O olho do dono tem que E no estar lá. início, tu achou assim, qual foi a barreira assim que tu acha que tu sofreu mais para vencer? No início, a gente se preocupa muito com, né, os entrantes, né? Como é que vai ser? Será que as pessoas vão vir? Aquele medinho que todo empresário iniciante tem, né? Sim. Como qualquer um. E mais forte ainda porque a gente está lidando com vidas. E os filhos, eles apostam, né, naquele local. Para os filhos é uma decisão muito difícil. Né? De colocar o seu ente. É verdade. Né? Então, eu sempre dizia para todas as funcionárias, para todas as pessoas que estavam ali comigo, se coloquem no lugar desta pessoa. Imaginem vocês colocando um familiar de vocês, né? O que vocês gostariam que tivesse aqui dentro? Então, a gente tem que ter um olhar para o funcionário, um olhar para o idoso, um olhar para o familiar do idoso. É muito importante. Dentro desse elo, assim, de família, idoso e funcionário, o que é mais difícil para ti? Para vocês dois, né? Que conviveram lá dentro. Olha... O Marcos era meio opiniões. visita. O Marcos era meio visita, né? Mas tudo Não, bem. mas na verdade... Não, Todas as festas. Fazia as Dr. Marcos visitas estava lá. médicas. Não, tô brincando. É que eu tenho que dar uma sacaneada. Não, mas senão gente, ele não está fico mais feliz. presente do que vocês imaginam. Estava, né? E continua estando. Eu considero que lidar com os funcionários muitas vezes é um desafio. Não, desafio não. E com os familiares também. Mas com os familiares, como a gente entende, porque se a gente se coloca no lugar deles, é muito mais fácil de entendê-los. Sim. Mesmo sabendo que eles estão projetando aquilo que eles não conseguiram, né, Muitas vezes, para o residencial. Então, eu vou dizer que é um desafio. Existe também. uma quebra de tabus também, né, Denise? A gente pensa assim... a gente sempre comparava muito isso, né? A questão de quando tu vai escolher a escolinha do teu filho, né? A creche, tu imagina assim, eu vou deixar meu filho 12 horas ali, né? Muitas vezes, e tem que ser um lugar acolhedor, que as pessoas tenham responsabilidade no cuidado com ele, tenham amor,
né? Que ele possa realmente se sentir bem, se sentir querido, se sentir adequadamente cuidado, né? Que eu possa ter a confiança de que vão estar alimentando de forma adequada, vão estar trocando as fraldas, né? Não vão deixar se machucar, se ferir. Então, esse mesmo cuidado, tu imagina ele sendo numa situação onde isso não funciona 5 dias na semana, do início da manhã ao final da tarde. Isso funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, tu ter esse tipo de olhar, e esse foi o olhar que a Denise teve, não tem paralelo, tu entende? Isso é impressionante. Não, eu percebi assim, como a gente convive e a gente conversa e tal, e a gente também vai na clínica várias vezes, eu notava assim, no início e depois eu senti que a Denise foi mais fácil isso, o senso de responsabilidade, né? Bah. E esse senso de responsabilidade pro dono de uma LPI é muito grande, né? Porque tu vai pra casa, não é tu bateu o ponto e foi pra casa, né? Não. A clínica, todos os vozinhos vão contigo, né? E então eu notava na Denise, assim, sábado, domingo, às vezes viagens que tinha que fazer, aquela preocupação, né? O telefone, sempre olhando o telefone. Sempre. Tu acha que, assim, que momento tu acha que tu conseguiu superar um pouco isso, conseguiu separar, assim? Porque, claro, a gente não pode separar 100%, não dá pra separar, mas tu também tem que entender que aquilo é um negócio, né? Precisa viver um pouco. Tu tem que também administrar como um negócio também, né? Aí é que tá, né, gente? Já que esse Eu não consegui separar. Não conseguiu, por isso que... Cara, Eu não aí consegui, eu já tava complicou. quase Testemunha perdendo o disso, marido. Hoje em dia os meus cara. filhos dizem assim, mãe, Que bom coisa te ter em boa casa. que tu tá em casa. Tu tá em casa. Claro, isso aí. isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Eu sentia falta de casa. Eu praticamente morava no residencial, porque eu tava lá de manhã, de tarde, de noite, às vezes na madrugada. Não me arrependo em nenhum momento de ter feito isso, né? Eu acho que, né, ressalto que um proprietário de LPI, ele tem mesmo que dar bastante de si, faz parte do negócio, mas é desgastante, é um pouquinho desgastante difícil, dependendo da vida que tu tem, se tu tem a tua família em casa, né? Se tu tem filhos pequenos, não tenho filhos pequenos, mas ainda também, tenho filhos assim, por que exemplo, sentem falta. A gente vai em algumas LPIs que tem 20 anos de empresa. Então, quer dizer, o cara já passou por tudo. Já. Né? O que tu acha, Marta? Tu acha que amadurece, o negócio amadurece? Com quanto tempo tu acha que o cara consegue... Porque, na verdade, a gente pode falar em vários níveis de amadurecimento do negócio. Porque o primeiro amadurecimento que tu vai ter do ponto de vista empresarial, que seria ter um retorno no investimento, né? Então, isso sempre nos diziam que a média era 2 anos, né, para o retorno. E a gente começou, para começar a ter o retorno, a gente começou a ter esse retorno em 11 meses, praticamente. Então, graças a essa dedicação da Denise. Sim, né? Então, eu sei o quanto isso representou, porque a gente sentia a falta dela em casa. Né? E o outro lado é tu pensar assim, tu chegar no ponto que, bem, eu tenho um residencial ou um conjunto de residenciais e vou ter gerentes nesses residenciais. Só que entenda, por melhores que sejam gerentes, eles nunca vão ter uma visão deste nível de dedicação que a Denise, por exemplo, teve. Né? Tu não acha eu acho muito difícil imaginar que isso exista dessa eu ia forma. Te perguntar não, eu acho isso. que existe. Não, eu dessa ia te perguntar, forma, porque quando acho tu difícil. tem Claro, que daí entra, né, a admiração... casal. Claro. Mas eu acho que quando tu consegue treinar alguém desde o início que tá ali contigo, tendo uma mesma visão daquilo que tu passa, da tua ideia, do teu amor e da maneira de trabalho, e tu consegue treinar bem essa pessoa, certeza. eu acho que tu ganha um braço, né? Ganha um braço, uma perna, um aliado, né? Isso Que esteja lá mesmo. contigo tendo Mas essa... é um processo de amadurecimento também, né? É. O que eu tava te perguntando é a questão, não do negócio, mas eu digo da questão tua como o proprietário, como dono. Eu acho que tem uma questão de amadurecimento, e toda profissão tem. Sim. E eu acho que até tu chegar naquele nível em que realmente tu vai pra casa tranquilo... Claro, Te deixar de eu acho ser que isso não existe, né? Saiu, tranquilo, desligou tranquilo, e em não tem LPI não como. existe. Mas assim que tu consiga, né, ficar um pouco mais relaxado, né? Não, eu acho que, a gente eu acho que tem consegue. tempo, né? Quando nós fizemos a cirurgia, né? Ah, sim. Eu vou pra casa, tipo, tá, né? Eu o vou contato, tranquilo. uma hora vai tranquilo, né? Tipo assim,
Cíntia que se vire. A Cíntia resolve. Né, Marcos? Nosso carro tranquilo, né? É mais ou menos assim. Só que, na verdade, o que Eu que... não fico. Eu fico Sim. assim, eu ligo a cada 4 horas, eu ligo pro gerente da Claro. clínica pra saber se tá pra tudo saber bem. se- É, uma função. De manhã cedinho, Sim. já é primeiro meu contato, já é, e aí, como passou a noite, Claro. né? Então eu fico pensando, pode acontecer 1000 coisas, Sim. né? Ele arrancar um É- ponto. claro. Então, É né? que eu acho que eu vou falar melhor agora do que o Marcos, né? O residencial ele é muito movimentado. Em que sentido? Daqui a pouquinho tu troca um funcionário, entra um hóspede novo, isso tudo. Então, quando tu tá assim, tu tá relaxando, acostumando. algo acontece no meio do E caminho aí, ali. troca a Aí tu rotina. tem que Isso, né? troca um pouco aquela rotina. Tu tem que treinar o funcionário. É o residente novo que entrou, que tu tem que se adequar às rotinas dele também, aos medicamentos, até todo mundo pegar o jeitinho, conhecer aquele novo hóspede. Então, familiar, é muito movimentado, gente. Sempre tem alguma coisa nova. E eu acho que entra muito nessa preocupação que o Mauro ele lançou, né, em termos do amadurecimento. Eu acho que é no sentido da paz de espírito, de tu saber que tu tá fazendo o teu trabalho dentro dos melhores padrões. Então, assim, eu tenho Isso certeza já- que o Mauro vai tranquilo, porque o Mauro é um dentista experiente, ele sabe, Sim, né, tranquilo. o que ele fez, né, os níveis de controle que ele tem dentro do processo. E claro, naturalmente, tu como a Denise, né, da mesma forma, a Denise marca as minhas cirurgias. Sim. A Denise organiza todo um processo que eu não tenho como fazer e que ela faz melhor do que ninguém, né, do ponto de vista de fazer um pré-operatório adequado e um pós-operatório adequado. Então eu faço o trans. Não, mas eu então, vou ter que contar como é que isso começou. sim. Aí, na sequência tu Por que conta. é o Marcos tua cirurgia? Na sequência ela conta, mas só para dizer assim, eu me tranquilizo e durmo realmente com a cabeça descansada no travesseiro por saber que eu utilizei todas as ferramentas e todos vamos dizer assim, a sequência de processos, né, todas as sequências de processos dentro de uma cirurgia, e hoje a gente trabalha cada vez mais com tecnologia, cirurgia Sim. robótica, cirurgia laser e tudo mais. Então são situações onde a gente tem um nível de treinamento de prática muito grande, muito extenso, por muito tempo fazendo isso. E isso nos dá essa tranquilidade, Mauro. Mas ao na mesmo parte tempo, técnica, claro, sim. quando tu pensa no pós-operatório, né, e principalmente nos pacientes mais idosos, e esse cuidado da Denise também sempre tem, né, no sentido de vou ficar de olho, eu tenho que saber no dia seguinte como é que a coisa se processou. É porque não depende só da Exato, técnica, né? exato. Nosso trabalho, por exemplo, não depende só da técnica. Não, Como que não. que o cuidador teve aquela atenção à noite? Exato. Ele não vai poder deitar a cabeça, né? Eu fico Exato. preocupada. Isso. A gente, eu acho que eu sou muito centralizadora, né? Eu quero tudo se depender. Né, Só. Ela? Só a Cíntia? Não. Sério? Será que isso é uma característica Sério? feminina? Pois é, será, Mauro? É Pois que, é. que tu não Na acha, casa eu Denise, tenho 2 centralizadoras. que a gente, É. assim, se der uma... Ó, tu tá vendo esse quadro aqui atrás? Cheio de tarefas. Pergunta qual que fez. Né? Agora, as minhas tarefas estão todas prontas. Então, se tivesse na Calma. minha mão... A gente tem nosso Aí não tempo. tem data de Tu tem que prazo respeitar ali. o tempo das pessoas. Mas essa questão é a mais difícil, das mulheres entenderem que os homens Não tem prazo. têm um tempo Tem- próprio. Tem que botar uma É. data limite. A É gente tem diferente. que primeiro entender a tarefa. Direto. Depois a gente tem que Que assimilar. já é uma dificuldade, Já né, é, Mauro? a Já gente é uma tem que dificuldade. assimilar aquela E aí tarefa. ele vem e estraga o que a gente, programar. que a gente arrumou. Esse é meu idoso Mas favorito. assim, ó, a gente... Meu idoso É favorito. meu idoso favorito. É, Mas, depois de por uma exemplo- certa idade, a gente não muda mais a Não, cabeça. não. Tá, mas já que Mas- falaram em idoso, É que nós estamos no mês do idoso, né? Não dá É para verdade. Não, ontem foi o dia do idoso. Foi o dia do Foi, idoso mas é. internacional. Isso. E tem uma pergunta aqui que eu queria fazer pra vocês. Se mudou a mentalidade de vocês, tipo, pá, eu tenho que, depois de ter essa experiência lá no residencial, cara, eu tenho que começar a me cuidar agora. Lógico. Mudou alguma coisa Lógico. pra vocês, assim? Ou, Com porque, certeza. Barbaramente. 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 Eu não sei se quer falar primeiro para dizer. Pode falar, que tu já tá com a Não, com a resposta na ponta da língua. eu digo para vocês assim, a gente sempre tem... Eu sempre tive uma visão do idoso enquanto médico no consultório e no bloco cirúrgico e no hospital. Então é uma visão de cuidado onde eu tenho determinadas etapas razoavelmente com uma certa previsibilidade, ainda que, claro, volta e meia a gente tinha que
vamos dizer assim, resolver situações eventualmente causadas pelo próprio idoso dentro do estado confusional dele. Por exemplo, a gente tem um índice de confusão muito alto na recuperação pós-operatória de idosos acima de 75 anos pela recuperação pós-anestésica. Eles entram em confusão. Muitas vezes eles querem, por exemplo, estão com uma sonda, eles vão querer arrancar a sonda, eles vão querer arrancar a linha do soro, eles vão querer sair da cama, eles vão querer sair do hospital, não importa a cirurgia que eles tenham feito. Eles muitas vezes alucinam. Sim. E tu precisa ter o corpo de enfermagem, quem trabalha em bloco cirúrgico, quem trabalha em sala de recuperação, tem isso como uma coisa extremamente comum. Então, o hospital já é preparado, os profissionais ali já são preparados para enfrentar essa questão, o próprio hospitalista para manejar essa situação. Mas pensa, Mauro, a vivência do idoso no dia a dia, dentro de uma perspectiva de declínio cognitivo permanente e persistente e progressivo. Então, isso vai acontecendo lentamente. Essa visão a gente só consegue ter, Mauro, dentro dessa vivência que nós quatro, né, passamos assim, a ter, que é a vivência do idoso dentro do residencial. Eu costumo dizer que o colega que atende idosos no consultório, ele, de fato, não vai ter a visão do que é o dia a dia daquele idoso que ele está atendendo, se ele não tiver uma proximidade com o residencial onde esse idoso está institucionalizado. Com certeza. Então, precisa existir essa compreensão, essa visão. Mas o que mudou na tua vida? Mudou, meu Deus, mudou na minha vida, que a partir do momento em Parou que... de pintar o cabelo. Adorei essa! Todo mundo pensa isso, né? Todo mundo pensa isso. Mas, o meu branco original, né? Branco Mas, original. na verdade, o que realmente implicou? Eu passei a perceber muito mais a necessidade de ter um cuidado físico, além do mental, de uma forma diária. Né? Por quê? Porque um dos parâmetros mais importantes que a gente tem notado da síndrome do idoso frágil, né, é justamente o fato deles não terem uma rotina de manutenção das suas capacidades físicas, primeiramente. Na sequência disso, muitos deles acabam evoluindo para um processo de perda cognitiva. Claro que eventualmente acontece o contrário também, né? A pessoa vai perdendo a capacidade cognitiva e em razão disso vai ficando mais sedentária e em razão disso vai ficando mais frágil fisicamente. Mas eu acho que se a gente consegue, e é curioso isso, Mauro, porque isso eu pude ver no residencial, né? Várias das nossas idosas e dos nossos idosos que mesmo com algum declínio cognitivo, eles mantiveram a capacidade de força, de locomoção, sabe? E isso foi um diferencial muito importante no sentido do cuidado deles, né? Eles sempre foram os idosos que adoeciam menos ao longo desse processo. Os que tinham uma capacidade maior. Os que tinham uma capacidade maior. Manter, ainda que fossem mais velhos do que muitos dos outros que eram mais frágeis. A gente né? nota muito, assim, quando a gente vai nas clínicas, né? O papel da fisioterapia, né? Crucial. Então, e lá vocês tinham um fisioterapeuta, tu como fisioterapeuta, tu presenciou isso, né? Com certeza. E o que tu acha que tu está fazendo agora para O que tu mudou? te preparar para preparar para a velhice, para envelhecer bem, né? Então, justamente, a gente via, concordo com o Marcos, né? Exatamente isso que muitos, aqueles que não faziam exercícios antes, né, de envelhecerem, eles certamente eram mais debilitados fisicamente. A gente via muito isso. E isso pegava muito, assim, né? Então, quando eles não tinham possibilidade de fazer fisioterapia diária ou a cada 3 vezes na semana, esse déficit, ele vai aumentar. Era visível, né? Era visível. A gente percebe, assim, né? Percebe muito a perda de equilíbrio, porque o idoso, ele tem uma linha muito tênue, né? Ele... é muito fácil ele se desequilibrar e cair.
né? Por mais forte que ele seja. Então, ele tem que ser trabalhado. Não dá para esquecer do idoso. É muito importante a fisioterapia nessa faixa de idade. E então, passei a pensar um monte de coisas, né? Eu acho que assim, nunca é tarde pra gente começar a fazer exercícios. Obviamente que pro idoso que nunca fez, isso é uma coisa que não vai acontecer. Mas aí vem uma outra coisa muito importante que nós tínhamos no residencial e que é muito importante que todos tenham, que é aliar o exercício a uma atividade lúdica. Então, se tu alia o exercício a uma atividade lúdica, fica muito mais fácil, né, deles aceitarem. E eles gostam e ficam esperando por aquilo. É verdade. Então, quando não ia terapeuta ocupacional, ou quando a gente não tinha essa possibilidade, eu mesma fazia. Né? Vamos mexer os braços. Não, olha aqui, até sentadinha, vó, tu pode mexer os pezinhos. Vamos trabalhar a panturrilha, que é o nosso segundo coração. É verdade. Então, e aí vai indo, né? Eu vou começar isso é uma coisa que... A panturrilha? Fortalecer a panturrilha. Vamos começar a segunda. Vai começar com as encaminhando. Eu vou dar um bom. Mas tu sabe que, assim, a gente passa por isso também, né? E o nosso propósito hoje aqui é justamente isso, conversar sobre como a gente está se preparando para o envelhecimento. E para nós é ótimo ter um médico urologista e uma fisioterapeuta para nos ajudar nesse conhecimento, nessas informações. Mas como a gente também convive dentro das clínicas, e não era uma coisa que eu fazia antes, eu tinha a mesma situação que tu, eu recebi o idoso no meu consultório, que é tudo muito legal, tal, mas a gente não tem aquela vivência, né? Não, E aí, o que eu sinto, às vezes, e eu vejo isso, nossos filhos, né, fazem medicina, os três, né? Exato. E os meus e os teus e os que eu te dei. Mas, assim, os nossos. a gente, o que a gente nota também no aluno de medicina, ou de toda a área da saúde, a gente começa a achar que vai ter todas as doenças que a gente vê nos pacientes. É ou não é? É ou não é? É o caos. Gente, deixa eu contar aqui agora parênteses ali, porque o nosso produtor já falou que foi 30 minutos. Nossa, a gente fala aí. Nossa, caramba. Bota pra trás o relógio. Mas aí... Quando a gente vai atender um paciente que tá mais comprometido e que eu tenho que aguentar 1 hora a semana inteira, eu não quero ficar assim. Não posso ficar assim. Não quero ficar assim. Será que tem algum nome pra esse tipo de efeito psicológico? Deve ter, porque eu sinto bastante isso, sabe? Na verdade, aí eu falo pra ele, Marcos, eu acho que o senhor já tá assim. Não, é impressionante. Mas assim, eu me envolvo com aquela situação. Mas ele se envolve, ele isso é uma coisa chateado, que me fez pensar muito, sabe? Então, às vezes eu fico pensando, mas olha, esqueci um negócio lá, mas será que eu tô muito esquecido? Mas nós não muda, né? Nós não faz nada pra... Não, a partir de hoje... Mas sabe que isso acontece no residencial entre os próprios hóspedes, né? Direto. Aqueles que estão melhores, eles veem aqueles que são acamados, que são bem debilitados... Eles não gostam de ver, porque eles pensam, né? Por que uma pessoa vive assim? Eu não quero ficar assim. Se eu for ficar assim, eu prefiro morrer. Então, às vezes, é realmente muito importante tu dar uma separada, né? Para que eles não fiquem depressivos em relação a essa experiência. E eles ficam depressivos mesmo, né? Porque nós tínhamos um paciente que não sei qual foi a escolha da instituição, mas ele não estava se sentindo bem, porque o ambiente, ele era lúcido. E ele estava num ambiente de mais acamados. Não tinha uma atividade, não tinha nada. E aí a gente ia lá, foi 2 dias lá, ele... Nossa! Né? E aí até que trocaram, o filho dele trocou ele para aí foi planta agora, horta, sabe? É um outro ritmo para ele. Até porque esses que são lúcidos, eles vão para lá esperando socializar. Ter alguém para conversar. Tá cada vez mais em alta isso, né? E na verdade é um dos Mas eu tenho uma outra coisa para colocar. Para manutenção do status mental desses pacientes, quando a gente fala na saúde como um todo, a gente sempre falava no tripé da saúde básico, né? Que era a questão da alimentação, a questão da atividade física, a questão do sono. Esse era o tripé básico, né? Então, dormir bem, né? Em torno de 7, 8 horas por dia. Muitas vezes a gente... Tô mal. A alimentação... Meu tripé tá quebrado. A alimentação não baseada, né, Cíntia, na Coca-Cola. Mauro! Desliga e a atividade física inexistente, né, também. Então a gente fala no tripé básico, por quê? Porque esse é um tripé.
Mas esse tripé, na verdade, ele é duplo. Na verdade, são 6 pés. Né? Hoje a ciência mostra claramente que a gente precisa ter também visitas médicas regulares como um pilar da saúde. Então, por que as mulheres... Exato. Por que as mulheres vivem... Quase. Por que as mulheres vivem mais ainda. do que os homens? Né? Quase 10 anos em nível mundial a mais do que os homens. Não Porque tem elas têm preconceito. consultas médicas regulares Não tem também, preconceito. entre outros fatores. Não existe preconceito, né? Esse é o 4º pilar, né? Então, consultas médicas regulares. O 5º pilar, a gente hoje já sabe da importância da espiritualidade na vida da pessoa. É verdade. 95% das faculdades de medicina de língua inglesa, né, no mundo tem a cadeira de espiritualidade e saúde, onde, né, são desenvolvidos estudos mostrando o quanto a espiritualidade contribui para o processo do healing, né, da cura. Né? E quando a gente fala da cura, no caso de um idoso que esteja institucionalizado, nós estamos falando num processo onde isso minimiza os impactos de perda cognitiva. Então, as nossas idosas mais longevas e mais saudáveis Eram as do ponto mais de vista religiosas. cognitivo sempre foram as mais religiosas. Mais confiantes. Mais confiantes, né? Elas superavam melhor, né, de uma forma mais resiliente as dificuldades do dia a dia dentro do residencial. Então, a espiritualidade é um 5º pilar. É que tu entende, né? E o 6º pilar, Outra Mauro, visão. a socialização. Então, tu ter a capacidade de socializar, de encontrar os amigos, de poder, né, trocar ideias, experiências, histórias, isso faz parte do processo de uma boa saúde. E como é que tu vai conseguir isso dentro de um residencial onde tu faz uma salada de frutas e tu não entende as peculiaridades do idoso de grau 1, do idoso de grau 2 e do idoso de grau 3, né? Então tu precisa ter essa distinção adequada para que tu possas, não que não possa integrá-los, né? Pode integrá-los em alguns momentos, mas eles precisam ter a chance, principalmente os de grau 1, que eles possam interagir com os idosos que tenham algumas capacidades cognitivas como as deles, para que as ideias, as conversas fluam, né? Então, acho que isso é essencial, né, Mauro? Eu não sei, Denise, o que tu acha dessa questão. Concordo plenamente. O que eu tenho notado, né, nesse período que a gente estava no residencial? Infelizmente, deixa eu corrigir antes do infelizmente, eu concordo. Seria bom se a gente pudesse continuar com os pais da gente vivendo na nossa casa até o final da vida. Mas muitas vezes isso não é possível, né? Não é possível porque o cuidador, a pessoa que vai estar à frente do cuidado do seu familiar, não vai conseguir aguentar, dependendo do que o idoso tem, né? E para o idoso é muito melhor que ele vá para um lugar que tenha mais pessoas do que ele fique em casa sozinho. Ou com um familiar, ou com um familiar que já está cansado, exausto, porque não consegue lidar com as suas coisas e tem que cuidar do seu familiar. Né? E aí o que eu noto? Que realmente as pessoas vão segurando o máximo que podem. E quando levam o idoso para o residencial, na verdade o idoso ele já está mais debilitado. E muitas vezes ele acaba não participando desses momentos porque ficou muito tempo em casa, sem auxílio, ou em situações adversas, das mais adversas possíveis. E quando ele vai para o residencial, ele já não tem aquele entrosamento. Sim. Né? Ele já está bloqueado. Assim, bloqueado. Quase que um bloqueio, né? Então, isso o que mesmo. tu deixaria de mensagem, assim, nesse contexto que tu tá falando aí? Tem várias famílias que estão que as famílias não tenham medo de procurar um auxílio. Né? Um residencial é como uma segunda casa. Né? Lá nós tínhamos o residencial. Eu sempre dizia, né, para as vozinhas, aqui é a casa de vocês. Essa é uma segunda família. Nós temos uma grande família aqui. Né? Vocês podem dizer o que vocês querem, como vocês gostam.
Nós vamos fazer o possível para todos se entenderem, né? Poderem contribuir aqui dentro. E então os familiares não podem ter resistência e tentar dar conta de tudo. Não precisam se sentir culpados por ter que colocar o familiar num residencial. Nós vamos precisar ter um podcast só para discutir só culpa. Para discutir. Só para conversar sobre culpa. Só para conversar sobre isso, gente. É muito importante. 1.2. Sério. Isso é muito importante. Mas é legal essa mensagem que tu deixou. As pessoas não têm que se sentir culpadas. E assim, eu tava... Até ontem a gente conversou sobre isso e eu tava pensando. Porque a gente, quando trabalha na área da saúde, a gente tem uma noção do que é envelhecer bem, né? Sabe? Todas as informações, na teoria e tal. Mas assim, quando vocês pensam no envelhecimento de vocês, né? Eu perguntei pra Cíntia isso, né? Como é que vocês se veem no momento em que vocês já... Bom, agora, né? Tô 70 a mais. E aí isso é um pulinho, né? A gente quando vê... Como é que vocês se veem nesse momento da vida, assim? Eu me imagino fazendo exercício, correndo, sentando no chão, sem dores. É isso que a gente tem que buscar. Tem que né? buscar Com a cabeça boa. Eu acho que a gente tem que cultivar coisas boas. A medicina tem evoluído muito, né? E quando eu digo medicina, não é a medicina só a área médica, mas todas as áreas né, da saúde como um todo. E isso que a Denise falou, acho que é crucial, a gente poder se projetar dentro daquilo que a gente espera viver, né? Então, qual vai ser a minha opção de vida a partir de agora, dentro dos próximos 30, 40 anos que me restam, em termos de eu quero viver uma senescência, né? Que é uma velhice com saúde, dentro das limitações próprias da fase da vida, ou eu quero viver dentro da senilidade, que é o envelhecimento com doença. Então, isso é um conceito da gerontologia importante, né? Quer dizer, que tipo de velhice eu quero? Uma das maiores transformações que eu tenho que te confessar, Mauro, que eu observei mais do que em mim e na Denise, do ponto de vista, né, do nosso aspecto, vamos dizer assim, de cuidar dos nossos pacientes, então isso é um aspecto em si, é a observação que a gente percebeu dos nossos pais. Eu não sei se tu sentiu isso como eu senti. O meu pai e a minha mãe, como a minha sogra, a mãe da Denise, eles conviveram, sob certo aspecto, em vários momentos com o residencial. Sim, me E lembro. é impressionante tu perceber neles uma certa transformação do tipo, opa, eu não quero precisar disso. Mas entendendo que todos os nossos idosos, e foi muito difícil não ter algum, né, que não dissesse isso, quando iam para o hospital por alguma necessidade ou que fosse, e mesmo os que iam para suas casas, vamos dizer assim, junto aos filhos, né, passar o final de semana, o que fosse. Então, isso é uma outra questão própria dos residenciais mais modernos, tu dá essa chance de convivência com a família. Todos eles diziam, tá, mas agora eu quero voltar para casa. E o voltar para casa era o residencial. Então, essa identificação deles de pertencimento Isso é muito ao bonito, residencial, é muito né? bonito. Jesus, cumprida, né? é missão cumprida. E eu sabia que 99% disso significava Denise, tu entende? Eu quero voltar para perto da Denise. Porque quando eles saíam de lá, eles saíam perguntando, tá, mas a Denise está sabendo onde eu tô? Né? Então, era assim a coisa. E aí tem aquela vozinha que chega lá e diz assim, eu tenho que ir lá comprar pão. Eu disse, mas para que a senhora vai comprar pão? Porque eu tenho que comprar pão pro pessoal. Eu disse, mas a senhora tem uma cozinheira ali que faz a comida todo dia e faz pão feito em casa. A senhora pede para ela. Olha que alegria. Aí ela ia lá e dizia, a casa é sua, vá lá e peça pãozinho. Ela saía numa alegria, tem certeza. Cozinhei a vida toda hoje, agora eu vou descansar. Isso mesmo. A gente vai ter que se encaminhar pro final, né? Já, gente. Mas tem tantas coisas mais. Ficou várias coisas pra gente conversar. Tem Mas vamos marcar com muita certeza outras coisa. vezes. Mas assim, eu queria que vocês contassem
dessem um conselho, o Dr. Marcos e a Denise, né, como físio, para nós mesmos, assim, de 40 mais e... Nossa. Eu sou 40 mais. Eu sou 50 mais. Quase 60 mais. Bom, eu vou deixar minha dica aqui, então. Eu vou bater na questão do exercício, porque a gente sabe que existe uma coisa chamada sarcopenia, que é a fraqueza muscular, que atinge o músculo. A partir dos 35 anos, a gente vai tendo uma perda muscular progressiva, se a gente não fizer nada. E a gente vê em todos os idosos que, na verdade, a fraqueza deles vem da sarcopenia. Falta de equilíbrio e tudo. Então, a gente tem que trabalhar. O nosso corpo, ele não foi feito para ficar parado. Né? A pessoa que trabalha o dia inteiro sentada, ela vai sofrer certamente de muitos problemas se ela não tiver o hábito de, a cada tanto tempo, levantar, fazer um alongamento, fazer um exercício e depois, no final do dia, for trabalhar esse corpo. Né? O nosso corpo, ele não foi feito para ficar parado. Então, eu bato nessa tecla, o exercício é muito importante. O exercício também, ele vai melhorar o teu cérebro, porque tu oxigenando o corpo, tu vai oxigenar o cérebro. Então, uma coisa leva a outra. Então, essa é a minha dica, né? Atividade. Vamos fazer o que a gente gosta ou descobrir outras coisas. Você me dá um outro segredo, não atividade física. Eu tô louca, ela me desse, tu toma esse comprimido aqui, tá resolvido tudo. Não vai rolar mais. Não tem ainda um comprimido para para isso, não tem. Não tem. Segunda-feira a gente começa. A gente tem que se esforçar um pouquinho, pensar lá na frente como é que eu quero estar lá, né? Claro que a gente acorda com vontade de não fazer exercício, a gente às vezes acorda com vontade de ficar em casa, ficar na cama, mas a gente tem que superar isso, tem que fazer. E se tiver que botar uma atividade lúdica, né, junto com o exercício para poder trabalhar isso, que se faça. Mas não deixe de fazer. Ela tem 70 anos. Se ela estiver me ouvindo, um abraço para ela, que ela vai saber quem é. Ela levanta 5 horas da manhã para caminhar. 5 horas da manhã. Olha só. 70 anos. A persistência. Ela não diz, né? E aí, depois quando ela volta, ela toma um cafezinho dela e vai pro Pilates. Ai, que amor. Jesus, isso aí. Já me cansei só de olhar para ela. Isso aí. Quando tu Mas falou... é a saúde, né? Saúde dela. Uma ex-professora. Quando a Denise falou naquela questão de pensar, que eu perguntei, né? Como é que tu te vê? Eu acho também que quando a gente faz esse exercício de tu te colocar numa situação, ou tu pensar como vai... Automaticamente isso já vai te levando para aquele caminho. Né? O problema é que eu vejo que as pessoas não pensam na velhice. Não pensam na velhice. Quer dizer, o cara tá 20 quilos acima do peso, o cara tá com, né, diabetes, tá com um monte de problema. E o cara não pensa na velhice. Ele acha que a vida dele vai ser ali, aquele momento, aquele estágio de vida que ele tá. E ele não pensa todos os problemas que ele pode ter, né? No futuro. Então, agora, a profissão, né, de odontólogo é uma profissão que castiga muito, né? Eu já tive lá com a Denise várias vezes, caso de cervical, os dedos das mãos e tal. E eu tenho notado que eu tenho... Já com meus 58 anos, já que assim já tá louca pra dizer quantos anos eu tenho. Com meus 58. Não é 60, o ano que vem. Tá bom, 58. Eu ia perguntar pro Marcos, quantos anos tu tem? Eu? 31. Tu tem os anos que ainda te restam. Perfeito, então tem mais. Muito tem bem. mais. Tu tem os anos que ainda te restam. 23? Os que tu já... tem os outros já uma foram. Das nossas velhinhas disse isso, não? Das nossas vozinhas. Muito boa, essa é segredo. Não, mas foi interessante, tem os anos que restam, é verdade. Mas eu acho que é isso, né? A gente colocar isso na cabeça... E pensar como tu quer ser para tu já começar a sentir isso agora, né? Eu acho que pensar também, tirando o aspecto físico, a gente pode fazer um episódio só sobre isso, né? Sim, vamos ter que fazer vários episódios. Porque, puxa, a gente vai falar sobre miocinas, né? E outra coisa importante. Do cérebro, a gente vai falar sobre sarcopenia, osteopenia, osteoporose, a gente vai falar sobre muita coisa. Agora, bem rapidinho, vínculos sociais. Né? Importantíssimo. Eu acho que tu tem uma diferença muito grande entre os idosos que têm bons vínculos sociais e sabem renovar esses vínculos à medida que a idade vai passando, porque imagina quantos dos nossos amigos nós vamos ainda ter da nossa faixa etária quando nós tivermos nossos 70, nossos 80, nossos 90 anos. Quer dizer, a gente vai depender só das amizades que a gente formou lá atrás
ou também das novas amizades. Num mundo que também está em transformação e onde as relações passaram a ser chamadas de relações fluídas, né? Onde a gente está tendo poucos vínculos, onde a desconfiança impera muito, onde a gente tem uma infinidade de idosos que hoje estão sendo explorados, muitas vezes pelos próprios familiares. É verdade. Tu entende? Aham. Então tu fica pensando assim, caramba, que relações nós vamos manter ao longo da nossa vida que sejam relações sólidas, de confiança, com quem nós vamos contar, né? Então eu acho que fazer essa construção ao longo da vida, né? Mas em especial, eu acho nessa segunda metade, né, Mauro, que a gente já passou, Sim. passa a ser algo muito importante, eu diria crucial para aquilo que a gente vislumbra lá na frente, tá? E tu, Cíntia? O que? O que Tu tu ia acha? dizer uma coisa. Que tu ia te Te preparar? interrompi. Fala, Denise. Não, eu acho também que uma coisa importante é pensar coisas boas, não guardar rancor. Muito bom. Isso é muito importante, porque a gente vê também naqueles velhinhos assim que... Muita pá, mágoa, né? muita Muita mágoa. Perdão. Isso, Como envelhece. isso não muito, pode né? acontecer. Isso dá um Envelhece A vida a é alma. curta, a vida Envelhece é a curta, alma. a gente não Episódio. pode perder tempo Não. com coisas pequenas, né? Perdoar, saber perdoar. Lá no residencial, às vezes, porque velhinho briga, né, gente? É mesmo? Sim, eles brigam, eles Entendendo brigam. que a briga é uma coisa boa. Eles discutem. Não, Sim, ó, não é adrenalina. ruim. Não, sério, Mauro, tem um aspecto de que até na briga tu interage socialmente. E aí, A gente fica preocupado. Por isso que eu brigo entende? com meu marido sempre. Eu tô interagindo só. Tu tá botando o cérebro pra funcionar, tu tá entrando muitas na vezes discussão, eu tive tu tá que pedir para argumentando, né? fazerem as pazes, tive que ponderar, tive que conversar. Teve que trocar de quarto já, separar, assim, de ambientes ou não? Não, Gente, tô isso é prolongando o podcast. proibido, isso é proibido. Eu É. não deixava isso acontecer. Tinha que ser naquela hora ali, porque senão resolver. eu ia ficar muito, muito triste, muito chateada com aquela situação, que aquela situação não podia acontecer, em hipótese alguma. Então é isso aí. E elas se preocupavam muito em não magoar a Denise. Sim. Pra ter uma noção. A última coisa que podia acontecer dentro da casa para Todos amavam a todos, Denise. né? Amo Entre a Denise, que a funcionários Denise vai lá e ainda entre os idosos, era Não não magoar a magoar a Denise. Né? Entre os familiares, nem tanto. Então, né? eu vou encerrar, tipo, encerrando, assim, também respondendo essa pergunta. Fernando, Vamos lá. Eu que tu- sou uma 40 mais, meia já com doenças dos idosos. Mas nesse nível social que tu falou, da atividade eu tô pecando, tá, Denise? Eu vou procurar melhorar. Mas eu me vejo com a casa cheia, eu adoro gente. Isso Eu adoro é muito bom. pessoas, eu gosto de conversar, sabe? Ah, isso é muito bom. Isso é muito bom. Acho que me vejo assim, casa cheia de gente, fazendo churrasco, dentadura. Eu acho Comendo dentadura. que é um exercício, né? Eu Boas acho que risadas. socializar é um exercício, né? É. Vou fazer aquele plano, sabe, de viajar. Dos idosos, sabe, que de viajar. Sim, tem Eu me vários, vejo né? assim, viajando. Os meus filhos Tem. crescidos, já estão tudo no seu devido lugar. E eu vou viajar, aproveitar o que eu não Isso consegui mesmo. Isso é muito legal. É, Isso é uma o saída termo que a gente fala muito quando boa. tu diz cultivar boas amizades, é como um cultivo mesmo. Tu tem que regar, né? Tu não pode esquecer de ali, se tu Mas deixar a mas planta sem tendência água, ela da vai gente secar, né? Na maturidade, digamos assim, Isso. é de tu ir te afastando e ir te isolando por vários fatores. Tu tá preocupado com teus filhos, com o teu trabalho, com o teu não sei o quê. Por exemplo, a gente já não se via quantas semanas? Então, Alguém tá me devendo um... Ah, caramba. Não dá pra enumerar aqui, vai ter que ser outro episódio. Entra na fila. então eu Na acho... fila, Entra na boa, fila. entra na Eu fila. acho Tá que me esse é o- devendo um armário. Nossa! Vamos Vamos botar, ficar vamos na fazer saúde, uma Encerrar o lista podcast aqui. Vamos agora. ficar na saúde. Vamos encerrar o podcast. Mas assim, gente, eu acho que a tendência é essa. Eu acho que se a gente puder agora criar os hábitos, né? E pensar, É verdade. e socializar agora, porque eu acho que a velhice é agora, É agora. né? Não é daqui a 10, 15 anos, a velhice é agora. É agora. Então, todo dia a gente tá um pouquinho mais velho, né? Que nem eu tava conversando, quer dizer, a gente conta, né? Bah, agora eu tô um ano mais velho, quer dizer, a gente tem que contar menos, Sim. né? menos E não um. mais, É menos né? um. Menos um. Então, vamos aproveitar o que a gente tem, Claro. o espaço que a Perfeito, gente tem. perfeito. E eu acho também que uma coisa importante, e eu faço muito isso na minha vida, eu acho que a gente arriscar coisas, né? Sim. Criar novas áreas, trabalhar em outras coisas,
se reinventar. Pelo amor de Deus. que mais que vocês estão pensando? Não, eu tô pensando em alguma coisa, mas eu Sempre. digo, eu sou assim, sempre fui, Sim. né? Isso é muito bom. Mas tu vê que tem pessoas que não são assim. Também não precisa ser louco que nem eu, mas pode. Tu pode tentar coisas, né? Fazer cursos, né? É. Te envolver com outras coisas, né? Arriscar outras Ai, profissões. tem tanta coisa boa para fazer, né? É, Eu acho tem que ser agora, né? Tanta coisa se que a gente desafiar, não né, consegue. Mauro? É, Se isso aí, desafiar, tem que né? ser agora. E o se Isso é desafiar muito muitas importante. vezes pode ser uma coisa tão simples, né? Claro. A gente tem uma senhorinha lá no residencial que ela, uma das coisas que ela mais adorou, e eu me lembro do brilho no olhar dela quando eu comecei a falar italiano com ela. E ela estava me esperando para falar italiano. Olha só que legal. Então ela queria praticar a língua que ela tinha aprendido, né? Claro. E isso para nós foi fantástico, assim, deu uma sintonia instantânea, né? Então, Eu adorava. puxa, e é o desafio que ela se impôs, Ah, né? E claro. isso aos 89 anos? Não, ela tem 92. 92 anos. Olha só. Tu entende? Fala Então, 6 línguas. Puxa, Nossa, coisa pessoal, isso é magnífico, tu entende? São essas almas que realmente servem de luz no mundo, né? Como Cristo dizia. Então, Jesus, vamos pensar nisso aí, né? Sentir no que a gente pode fazer, não só para iluminar a nossa vida, mas também dentro desse princípio das boas relações, o que a gente pode ainda, em cada etapa da nossa vida, poder servir ao outro, né? Fica pro próximo pod. Fica pro Fica próximo. próximo. É isso. Né? Fica pro Pessoal, próximo pote. O que eu posso dizer, né? Posso agradecer. Ah, nós Acho que que foi um prazer agradecemos. pra nós Muito conversar legal. e Passou tudo rápido mais. demais, Passou gente. muito rápido. Vamos combinar um outro encontro. Agradecer a Cíntia, né? E por me aguentar durante esse tempo. Mas assim, eu acho que a gente está evoluindo e a ideia do podcast é justamente isso, né? Vamos ver se a gente consegue inspirar alguém, né? Passar alguma informação que mude a vida de alguém. Sim. Eu acho que isso já tá missão cumprida, né? É isso aí. Isso aí. Divulgar, né, informação e não só informação, esse carinho mesmo que vocês, que tu, Denise, né, não que tu não tenha, tá, Marcos? Sim, imagina. Mas a Denise, não. ela inspira todo esse Materialização. cuidado, É né? impressionante. Esse Sempre. amor ao próximo. Então, é muito mais do que só a técnica e Sim. um trabalho, né? Então, foi muito legal. Obrigada pela presença de vocês. A gente que agradece Imagina, essa o oportunidade prazer foi nosso, fantástica e somos E parceiros parabéns de primeira por essa iniciativa hora. de vocês. Obrigada. Né, parabéns pelo COI, pelo trabalho de vocês dentro dos residenciais. Já nos tiraram de vários apuros. Né? Então, assim, Eu é acho que é realmente muito importante importante. salientar isso, viu, Mauro? Tu aceitar o desafio que a gente tinha conversado lá atrás, Aham. de pensar na saúde do idoso do ponto de vista da boca, né? A saúde bucal e entender a importância disso, porque isso sempre a gente, né, no curto período que nós ficamos interagindo também com outros residenciais, a gente pôde perceber como isso era negligenciado, né, do Sim, ponto de vista muito. geral. Então, e tu mais do que ninguém viu isso na prática, no dia a dia, a necessidade que realmente esses idosos tinham e as próprias famílias não pensavam nisso, né, do quanto muito da saúde começa pela boca, né, e a verdade. gente precisa realmente manter isso até os últimos dias da nossa vida, né? Como Estamos toda a nessa nossa luta ainda, sendo a isso. gotinha do oceano, por isso que você Perfeito. que está nos assistindo, segue o COI, Vá. @coi.atenção ao idoso. Clica lá, dá teu joinha, que nem Boa. diz a Maria Fernanda. Curte, comente, compartilhe. Isso, deixa Dá o teu joinha. like, né? Isso Toque aí. o sininho para receber o novo vídeo. A notificação. Então fica ligado aí nos nossos canais. É isso Com aí. muita informação, muita alegria, Muito bom. muito amor, né? E obrigado, gente. Até o Valeu, próximo até a episódio. próxima. Até o próximo. Tchau, gente.